vocês no início, a hipnose é um processo de confiança. A Rafa confiou em mim, ela é minha aluna, né? E aí, esses dias eu tive uma experiência muito legal na escola. Tem uma menina chamada Larissa, que eu estava fazendo algumas coisas com ela, tal, e usei os exemplos dentro da aula de sociologia para a gente dizer como que é fácil. Como que é fácil a gente implantar algumas coisas. Eu estava falando sobre mídia e tal. E aí criei um reflexo condicionado nela rapidinho. E aí os meninos pegaram e falaram assim, Júlio, mas por que você só faz com ela? Eu falei, não, posso fazer com qualquer um de vocês, não tem problema. Algumas pessoas vão mais facilmente, outras nem tanto. Eu falei, não, senta aqui na frente quem tiver afim. Quem quiser, senta aqui. Aí veio mais da metade da turma. E essa mais da metade da turma, somente um não foi. E por que esse somente um não foi? Porque não houve colaboração. É um sujeito crítico, é aquele que você fala assim, fecha os olhos. Levanta a mão. Ah, por que eu tenho que levantar a mão? Respira profundamente. Por que eu tenho que respirar profundamente? Então, existem alguns sujeitos que te desafiam, isso é muito legal. Mas no caso da Rafa, ela não. Aí tem... Assim, existem processos. Como aqui tem um processo de confiança, funciona mais ou menos assim. Aí eu posso dizer que eu sou muito... Não posso dizer isso, minha mãe está aqui. Mas ela aqui, ela acabou de entrar no estágio de alteração da percepção dela. Esse estágio de percepção aqui, praticamente tudo que for dito para ela, por mim, como eu disse, pode se transformar em verdade. Mas vai ser verdade para o resto da vida dela? Claro que não. Mas o tratamento que se dá, o tratamento que se faz, ele vai pegar esse estado. Então, viu uma coisa interessante? Rafa, a partir de agora, você vai perceber que qualquer coisa que eu disser para você, no momento em que eu disser, passa a ser absolutamente verdade. Então, quando você abrir os olhos, você vai ver que tem um monte de gente aqui, que não acredita em hipnose. Igual a você. Você não acredita em hipnose. Mas toda vez que eu estalar os dedos, você durma, você volta para esse estado. Ninguém acredita em hipnose, você não acredita em hipnose, e você não sabe exatamente o que você está fazendo aqui. Mas quando eu estalar os dedos e você durma, você volta para esse estado. Balança a cabeça, entendeu? Ótimo. Então, respirando, sentindo-se muito bem. 1, 2, abre os olhos. Muito bem. Nós estamos aqui num encontro de hipnose. A Rafa, ela veio para cá e eu queria saber, Rafa, você acredita em hipnose? Não. O que você veio fazer então aqui numa palestra de hipnose? Você falou e não tem. Por educação. Obrigado, meu bem. Você acha, olha, a gente acabou de falar aqui sobre a expressão, lembra? Que a comunicação se dá pelo corpo. Olhando para essas pessoas que estão aqui, menos a minha mãe diz até que eu sou bonito. Olhando para essas pessoas todas que estão aí, você está vendo que tem um monte de gente aqui, né? Quantas dessas pessoas você acha que acreditam em hipnose? Ninguém? Eu acredito em hipnose? Não. Então tá, olha para mim assim. Não. Isso aqui é uma brincadeira que você pode ir fazendo. Isso aqui no campo da terapia, como é que funciona? Você pode trabalhar infinitas coisas a partir do elemento que a pessoa traz para você. Então, esquecendo completamente da sugestão que eu te dei agora, quando você abrir os olhos, tudo volta ao normal. Ok? Só a sua mão que começa a ficar muito leve. Essa mão aqui vai ficando muito leve. E as mãos muito leves, elas começam a flutuar. E a sua mão começa a flutuar agora. Mais rápido. Isso. Mais rápido. Nesse estágio aqui, você não está falando com o consciente da pessoa. Você está falando com o inconsciente. E no inconsciente, ele tende a ter uma diminuição daquilo que a gente chama, daqui a pouco, quando eu for falar do iceberg, Freud, das instâncias, e aí vibrar com a outra mão também começa a ficar muito leve. Mais leve. A gente vai ver que tem aquilo que nós chamamos de sensor crítico. O que é esse sensor crítico? Você vai ficando tão leve que você começa a subir agora. Você começa a levantar.
E o vento bate em você e você começa a balançar. Olha que delícia. A sua temperatura vai diminuindo. Quando você abrir os olhos, você vai perceber que tem alguma coisa estranha. Você não consegue abaixar seus braços. Você está sentindo isso muito bem, mas seus braços eles simplesmente não abaixam. Os braços ficam onde estão. E talvez quando você olhar para um braço, se você olhar para o seu braço esquerdo, você vai achar estranho. Se você olhar para o seu braço direito, você vai querer morrer de rir. Então, o braço esquerdo é estranho, o braço direito, você morre de rir, mas de qualquer forma você não consegue abaixar os braços. Sentindo-se muito bem, balançando. Vento. 1, 2, 3. Você acredita em hipnose? Sim. É legal, né? Pode falar assim. Não abaixa. Sério? E o outro? De novo. Não, o que de novo? Agora é o braço. Antes era a orelha, agora é o braço. É porque ela tem uma âncora na orelha que funciona assim. Essa foi uma âncora colocada, acho que uns 2 meses atrás. Que eu falei para ela que todas as vezes que eu ou ela pegasse na orelha, que ela teria uma sensação de felicidade. E olha o que é legal. Olha para o seu braço aqui. Esse aqui. Bacana? Isso. Bem relaxado. Agora você vai voltar para a sua maneira, sentindo isso muito bem e totalmente antenada no que a gente vai continuar fazendo aqui. Okay? Você vai guardar aqui somente aquilo que foi interessante. Você teve uma experiência muito legal, bacana e tal. 1, 2, 3. Obrigado, né? Você acredita em hipnose? Sim.